Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo possam suprir as deficiências na minha exposição. Então, meus caros, hoje vamos para a 19ª aula do nosso curso de Teologia Cético-Mística, a sexta meditação, desta vez quanto a palavra que Jesus disse na cruz: tudo está consumado, lá em João 19, versículo 30. Havendo Jesus tomado do vinagre, disse: tudo está consumado. Inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Então, antes de seguir, peço que se inscrevam no canal, curtam as aulas, comentem aí nos comentários o que estão achando, se estão gostando, se tem críticas, podem falar aí. Rezem por mim, vejam aqui no link da descrição os livros em nossa loja virtual. Então, meus caros, esta palavra, a sexta e penúltima de Jesus na cruz, é excelente para combater a assídia, que popularmente as pessoas conhecem por pecado capital da preguiça. Pesquisei um pouco da história dessa confusão. Parece que pregadores, vendo que a assídia era algo muito abstrato e distante da realidade das pessoas, começaram a falar em preguiça mesmo. E por isso entrou no imaginário popular o nome preguiça. Mas, como já falamos, o mais adequado é assídia, que significa tristeza pelo bem espiritual. E tudo está consumado é a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, que coroa por assim dizer, o esforço de toda a sua vida, desde o seu nascimento. Já veio ao mundo numa gruta, num lugar pobre, depois foi perseguido por Herodes, teve que ir morar no Egito com seus pais, e depois passou a vida toda numa vida escondida com São José e Nossa Senhora, com um trabalho humilde, modesto de carpintaria. Depois, aos 30 anos de idade, passou a pregar em público e começou a ser perseguido publicamente pelos inimigos, pelos fariseus, por todos aqueles que odiavam a Deus, que não esperavam as promessas do Senhor. E então chegou a hora derradeira, a hora de sua paixão, em que, como diz Santo Afonso, ao receber a cruz, a beijou e disse que a esperava, que a esperou por toda a sua vida. E depois das 5 palavras ditas antes: Pai, perdoai-lhes, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, filho, eis tua mãe, meu Deus, por que me abandonastes? Tenho sede. Depois de toda a sua cruel crucifixão, sendo flagelado, insultado, cuspido na cara, nosso Senhor Jesus Cristo consuma a sua obra e diz: tudo está consumado. Depois até mesmo do vinagre, em sua sede, ainda lhe deram fel. Então vamos seguir aqui, só fazendo algumas breves lembranças sobre meditação. As aulas desse curso são relativamente independentes entre si. O que eu vou falar já disse mais ou menos em outras aulas, mas para relembrar rapidamente, o ideal é assistir a aula da teoria do pecado capital, depois assistir o da meditação. E então fazer o estudo dessa aula da meditação um dia antes, que serve como preparo para a meditação propriamente dita. Aqui estou transparecendo a estrutura, a engenharia, como diz o padre Paulo Ricardo, alguns dos elementos fundamentais da meditação, seguindo o método de Santo Inácio, descrito por Joio Marim.
E o ideal é fazer meditação logo quando acordar, de 10 minutos pelo menos, mas se conseguir meia hora, bom, talvez até uma hora. E pode ler alguns trechos, algumas páginas, mas uma leitura breve só para rememorar o tema, ler o capítulo 19 da Paixão, por exemplo, então começar a meditar. Que mais? Bom, então vamos lá para como meditar para vencer a assídia. Então, começar se colocando na presença de Deus de maneira humilde, reverente, recolhida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Deus onipotente, onisciente, que vê a tudo e que espera ansiosamente por nossas orações. Contudo, devemos reconhecer o abismo infinito que há entre nós e Ele, e que é uma graça só estar em Sua presença, só de sermos capazes de nos dirigirmos a Ele. Em segundo lugar, oração preparatória em geral, alguma invocação, especialmente do Espírito Santo, para que façamos bem a meditação. Então, rezar a clássica aqui. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, na preparação, essa é a fase da preparação de Santo Inácio, a composição do lugar, já fizemos várias vezes, mas não buscar o espírito de novidade na meditação. O importante é criar raízes mesmo, um esforço repetitivo de inculcar aquelas verdades no fundo de nosso coração. Então é muito importante para a meditação ser bem feita, esse desapego aí da novidade, da curiosidade, querer ver coisas novas. Farei brevemente essa composição. Como estamos meditando nas 7 palavras, é mais ou menos semelhante em todas. Não há algo de muito específico nessa composição de lugar. Então, Santo Inácio sugere usar os 5 sentidos para compor o lugar. Então, por exemplo, no tato, pensar e mesmo sentir a dor de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi todo cortado, todo flagelado, que sentia dores horríveis, horripilantes, e teve que carregar a cruz bem rústica, provavelmente toda áspera e que irritava ainda mais a pele ali, que estava já toda ferida. Em segundo lugar, a visão. Nosso Senhor Jesus Cristo provavelmente estava enxergando muito mal, tinha o capacete de espinhos, uma coroa, mas Santo Afonso diz que cobria toda a cabeça, então, e aquilo sangrava muito e escorria o sangue pelos olhos e era difícil de enxergar. Vejam, imaginem a visão mesmo avermelhada de nosso Senhor Jesus Cristo, com todo aquele sangue pelos olhos, possivelmente estivesse até enxergando as coisas com cores avermelhadas. Na audição, ouvir e imaginar as zombarias que nosso Senhor Jesus Cristo teve que ouvir na cruz, as blasfêmias do ladrão, do seu povo. Também quando foi apresentado por Pilatos diante do povo após Barrabás ter sido solto,
gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Imagina a dor de nosso Senhor Jesus Cristo ter escutado tudo isso. Do olfato, respiração árdua, difícil, o cheiro era um deserto, o cheiro da areia que irritava ainda mais. Nosso Senhor Jesus Cristo estava todo sensibilizado, estava sem dormir, que tinha sido julgado, estava todo flagelado ali, e pouquinha coisa já bastava para irritá-lo ainda mais. O cheiro do sangue também aumentava a adrenalina. E por fim, quanto ao paladar, nosso Senhor Jesus Cristo, antes de dizer tudo está consumado, tomou do vinagre. Tinha sede, ainda por cima teve que beber daquela bebida amarga, sendo totalmente penitenciado. Então imaginemos todas essas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Na quarta parte do prelúdio, pedir a graça especial, no caso, pedirmos para vencermos a assídia. Agora, no corpo da meditação de Santo Inácio, ele usa as três potências racionais, a dizer, a memória intelectiva, né? Para distinguir da sensível, se bem que isso daí, na meditação não precisa ser tão técnico assim, mas o sentido originário era das três potências racionais. O entendimento ou inteligência, que é a nossa razão, e por último a vontade, as três potências. Então, como estamos fazendo aqui, sugerindo em nosso curso, na memória estamos lendo alguns trechos do Evagrio Pontico, que ele trata dos pecados capitais, que ele traz palavras da Sagrada Escritura para combater os vícios. Também dá alguns exemplos de santos aí. Selecionei alguns aqui lá da Assídia, lembrando que, de certa maneira, Evagrio Pontico divide assídia em assídia propriamente e tristeza. Mas vou só no discurso da assídia aqui para ser breve. Então, no primeiro aqui, lembrando Evagrio Pontico na espiritualidade dos padres do deserto, imitando Jesus, que lutou contra o demônio no deserto, esse autor, preparava uma palavra da Sagrada Escritura para vencer cada tentação. E ele enumera várias tentações em seu livro, no Tratado da Réplica, lembrando, e traz uma palavra da Sagrada Escritura combatendo a tentação. Então, primeiro, contra o pensamento do demônio da assídia, que odeia o trabalho manual no ofício que conhece, quer aprender um novo ofício, mais vantajoso para ele e menos pesado. Então, tem essa questão da instabilidade que acompanha a assídia, a pessoa quer ficar trocando de estado de vida, pulando de galho em galho. E traz a palavra Gênesis capítulo 3, versículo 19. Com suor de teu rosto comerás teu pão até que voltes à terra da qual saístes, porque és terra e à terra voltarás. Certo? Traduzir correto aqui, estou pegando uma edição espanhola. Do Êxodo, contra o pensamento que, impulsionado pela assídia, acusa o Abade de não consolar aos irmãos, de ser duro com eles, de não ter compaixão deles em suas tribulações. Estão lembrando que era um monge, e ele diz mais no contexto dos monges, mas trazemos para o nosso dia a dia. No caso aqui, a associação mais óbvia é com autoridade. Então faz parte da assídia se irritar com a ordem, com a obediência, mas por tristeza, diferente da vanglória, que tem um outro sentido. Então se desanima com a dureza de receber ordens. Dos chefes do teu povo não falarás maliciosamente. Êxodo 22, 27.
Então, no 3 agora, para a alma que sucumbe ao pensamento da assídia e crê que sem perseverança poderá saciar-se dos frutos do conhecimento da verdade. Números 13, versículo 20. Tende paciência e recolhei frutos da terra. Então, os bens, os frutos do caso, vêm após muito trabalho e paciência. Então, não se iludir com facilidades. Também quem tem preguiça geralmente alimenta ilusões, devaneios, etc. No 5 aqui, contra o pensamento da assídia que nos afasta da leitura e do estudo e nos afasta dos ensinos espirituais, dizendo: um certo ancião antigo, um certo santo ancião conhecia só 12 salmos e era agradável a Deus. Nos nossos dias há desculpa, mas o São João Maria Vianney tinha pouco estudo, aí fala, não precisa estudar muito ou rezar muito para... No caso ele rezava muito, né? Vamos no exemplo de São João Maria Vianney primeiro. Fala, não precisa estudar a vida espiritual. Isso daí provavelmente é sinal de preguiça, porque São João Maria Vianney era uma pessoa esforçada, ele tinha dificuldades pessoais, talvez por ser muito pobre, não ter alimentação adequada também, o que já não é tão comum em nossos dias, pelo menos, sei lá, né? Quem está vendo esse vídeo aí, tem acesso à internet, provavelmente tem acesso a uma alimentação melhorzinha, suponho. Então, na maioria das vezes, esse exemplo é desculpa para a gente. O São José de Cupertino também, eu li de um autor franciscano que, na verdade, ele estudava muito, ele tinha mais... Claro, não era um gênio, não era... Possivelmente tinha limitações intelectuais, sim, mas que ele tinha muita ansiedade na hora de responder a prova. Então, não é que ele não era esforçado. Esforçado, com certeza, ele era. E também é próprio da assídia fugir de exercícios espirituais e da oração. Todo santo rezou muito para se santificar. Tenham consciência disso. Então, Deuteronômio 6, versículos 6 e 7, estas palavras que te prescrevo hoje estarão em teu coração e em teu espírito, e serão ensinadas aos teus filhos, falando sobre elas quando estiveres sentados em casa, quando fordes pelo caminho e quando estiveres encostado ou levantado. Bom, independente aqui do... Se eu traduzir bem a questão do posicionamento em todas as situações, andando em pé, sentado, se possível até dormindo, se for possível, brincadeiras à parte, é importante estar sempre estudando a palavra de Deus. Então essa é a mensagem primordial aqui. Mais um trecho aqui. Para a alma que devido à assídia se enche de pensamentos que destroem sua esperança e fazem ver que a vida monástica é muito dura e que dificilmente a suporta um homem. Então, duas coisas. Quem tem assídia é tentado à desesperança. Quanto maior o grau, maior a tendência do desespero. E aqui fala da vida monástica, mas podemos aplicar, obviamente, a toda dificuldade e mesmo a vida cristã como um todo. Então, Salmos 36 ou capítulo 37 tem duas numerações, versículo 3. Espera no Senhor e faz o bem, habita a terra e te apacentarás em suas riquezas. Então, estimular pensamentos de esperança. Já vou saltar aqui para alguns do Novo Testamento, era só para ter alguns exemplos. Contra o pensamento que nos sugere visitar o nosso pai carnal. Então, isso daí é mais para monge a princípio, né? Que está lá no mosteiro e é tentado a visitar os pais. Mas pode ser a todas as necessidades
que nos atrapalha no caminho de Deus. O apego familiar, mesmo no século, pode ser um impeditivo. Jesus disse para ele: segue-me, deixa os mortos enterrarem os seus mortos. Era uma obrigação enterrar os pais, mas nosso Senhor Jesus Cristo aqui está dizendo que mais importante ainda que enterrar seus pais é segui-lo. Bom, não vou entrar na questão da teologia moral, se é literalmente ou, enfim, né, no espírito da coisa, porque também muitas vezes deixamos de cumprir nossas obrigações aí com os pais, sob desculpa de seguir a Jesus. Mas enfim, meditem aí sobre esse versículo. Jesus é mais importante que tudo e ao menos e ele deve ser nossa preocupação principal. E mesmo que tivermos algum dever com nossos parentes ou amigos, fazer em Jesus, nesse espírito. 44. Para a alma que por causa da assídia cai e volta a buscar os parentes segundo a carne. Todo aquele que deixou casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por meu nome, o múltiplo receberá e a vida eterna herdará. Então, para dizer que quem abandona tudo por Jesus ganha mais. E 45. Para a alma que não se convence que Cristo chama ódio ao amor pelos parentes, falando assim aos que se encontram entre desejos passionais e amam o mundo. Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e não odeia seu pai, a sua mãe, a mulher, a seus filhos, seus irmãos e suas irmãs e também a sua alma, não pode ser meu discípulo. Então, palavras fortes de Jesus, mas o ódio aqui não por força da expressão, devemos nos amar, mas por Cristo. E não por nós mesmos, não pela criatura em si mesma. Então, direcionar tudo a Jesus e detestar todo apego a eles. E é isso a parte do Evagrio Pontico. Quanto exemplo de santo, lembro São Maximiliano Maria Kolbe novamente, no campo de concentração, venceu a assídia também, venceu o mundo, venceu vários vícios lá e deu um grande testemunho. Ele teve a chance de escapar do campo de concentração porque tinha sobrenome alemão, Kolbe. Acho que o pai dele era de família alemã, mas ele quis ficar com seu povo e salvar a sua nação, ajudar a sua nação a sofrer com ela. E chegando lá no campo de concentração, em Auschwitz, teve que fazer vários trabalhos duros, teve que carregar pedras, e até uma narração que eu vi uma vez muito bela, que ele carregava lenha nas costas e de repente caía de tanto cansaço, como se fosse a queda de Jesus na Via Sacra. Então, trabalhou lá no campo de concentração e já falamos outro dia, deu a sua comida a um jovem que reclamava contra ele, demonstrando a sua mansidão, e deu o testemunho da fé. Então, pelo seu trabalho, ele já trabalhava muito também na cidade da Imaculada. Deixa eu pegar a pronúncia correta aqui, faz muito tempo que eu não vejo. Nepokalanov. Nepokalanov, aquela cidade, aquele convento da Polônia, dirigido por ele, chegou a ter até 900 freis e trabalhava sem parar, incansável. Então, um exemplo do
combate a assídia. Santa Teresinha também, no final da vida, mesmo ela tendo tido depressão quando jovenzinha, ela já tendo tuberculose, nunca pediu dispensa de seu trabalho, ou melhor, das orações. Não sei se ela continuou trabalhando no mesmo ritmo, não sei, mas eu sei que das orações não pediu dispensa e às vezes demorava 1 hora para trocar o hábito de tão cansada que estava. Então, cumpriu o seu dever até o fim. Há o episódio da obediência que ela está escrevendo a carta e quando bate o sino, no meio da letra A que escrevia, ela abandonou, saiu correndo e foi orar, para só depois terminar a carta. Então, são exemplos aí dos santos do labor para vencermos a assídia. Rezemos a ele para que nos ilumine nesse vício. Agora, à luz da inteligência, seguir aqui o sugerido pelo Royo Marinho, que está transcrevendo e expondo o método de Santo Inácio, que devo considerar sobre essa matéria. Então, sobre a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, tudo está consumado, da importância do trabalho para se santificar, ter a esperança de que um dia terminará, um dia nossos sofrimentos terminarão, lembrar sempre da ressurreição, que é o fruto de uma vida bem vivida. E se lembrar que nosso próprio Senhor Jesus Cristo trabalhou ininterruptamente por 33 anos de sua vida, sofrendo por nós. Desde que nasceu até a morte, sempre ordenou sua vida para a sua crucifixão. Inclusive, escolheu um trabalho simples, um tanto quanto árduo, de carpintaria, para nos dar o exemplo da importância do trabalho e também para meditar a sua paixão. Assim como na cruz, na sua paixão havia o lenho da cruz, também na carpintaria tinha o lenho para ser trabalhado. Então, já sabendo do seu destino, meditava todos os dias a sua futura paixão, já conhecia de que morte morreria. Que consequências devo tirar para a minha vida? Amar o trabalho, amar o dever, por meio dele, por meio da consecução de nossos deveres, por meio de nosso trabalho, alcançamos trabalho espiritual, pela graça de Deus, claro, que eu vou dizer, por meio de nossos trabalhos, por meio da graça, trabalhos na graça, alcançamos a vida eterna. Até esses trabalhos são graça de Deus. Importante considerar isso também, que só a capacidade de você conseguir trabalhar pelo reino dos céus já é um dom. Para afastar também a acusação protestante, que não defendemos a graça, muitas vezes falando do trabalho, mas já pressupondo justamente a graça. Mas Deus pede de qualquer maneira esse esforço nosso, esforço, claro, movido pela graça. A graça não elimina um certo labor, um certo sofrimento interno. Esse esforço interior aí que pode causar um certo sofrimento para alcançarmos o bem. Que motivos tenho para isso? Então, pensar em nossa finalidade na ressurreição, na vida eterna. Sofreremos, sei lá, hoje em dia alguns vivem até 120 anos, mas 120 anos não é nada de sofrimento perto da eternidade. E o contrário também é verdadeiro. 120 anos de prazeres na terra não são nada perto de toda a eternidade no inferno. Então vale a pena sofrer por nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrar também, sempre que nosso Senhor morreu pela gente, e que deveríamos, por ingratidão,
É impossível ver um Senhor tão bom morrer por nós e ficarmos parados. Como me conduzi até hoje nesse ponto? Então, como está a busca de nossos deveres, principalmente dos exercícios espirituais? Você vem fazendo sua meditação todo dia, você vai à missa quando pode, reza o terço todos os dias, estuda a Sagrada Escritura, o catecismo, cumpre seus deveres como cristão e também do seu trabalho, do seu estado de vida, se você está trabalhando direitinho aí, se está procrastinando muito, e analisar se você está tá descansando. O descanso também é parte do dever, se não sabiam. É importante que o ser humano descanse justamente para poder trabalhar melhor. Mas, claro, trabalhar para o reino dos céus. Porque muitas vezes vamos descansar e também escolhemos passatempos muito cansativos que mais nos prejudicam, e isso daí acaba levando à procrastinação, que é a pessoa enrolar para fazer um serviço, uma coisa que é devida. Lembrando das filhas da assídia, o desespero, se estamos sendo tentados a sairmos da fé católica, da vida cristã, ou de uma missão nossa, seja qual for, a negligência relativa ao preceito, ao dever, como já falei anteriormente, a pusilanimidade, se estamos sendo fracos diante dos conselhos, daquilo que seria bom e recomendável para nós, da rancura, interpreto como se estamos ficando amargurados com quem, um exemplo seria um caso particular, mas a rancura é um pouco mais amplo. Se estamos ficando chateados com quem nos corrige, quem nos incita a trabalharmos, isso seria, talvez, ao meu ver, uma espécie de rancura. Divagação quanto ao que é ilícito, uma procrastinação, mas especificamente sobre coisas erradas, pode ser só fugir do dever momentaneamente, mas pode ser distração com prazeres do mundo. Então, devemos analisar se isso está acontecendo em nossas vidas. Que mais? Então, analisar todo o nosso histórico, ver como estamos reagindo diante da assídia, se estamos cumprindo nossos deveres de Estado, nossos deveres com nossa família, nossos pais e mães, nossos filhos, também quanto à questão das orações, se estamos rezando bem, e fazer um balanço de nossa vida. Bom, tem outras filhas da Cídia, não recordei agora, vamos seguir adiante, talvez eu me lembre depois. Como devo portar-me de agora em diante? Então, uma das dicas aí pouco óbvias seria descansar melhor, porque se você no seu tempo livre começa, sei lá, a jogar muito videogame, assistir coisas muito cansativas, você vai acabar ficando cansado e isso vai prejudicar o seu dever. Então, descanso é momento de descanso. Tente não fazer nada, nem escutar música, não, isso daí pode ser mais cansativo do que parece. E claro, um pouquinho não faz mal, não é algo proibitivo assim, mas estou falando no geral, evitar coisas cansativas. Aí você tem que analisar a sua situação. Então, se começar a sentir um pouco de procrastinação, pode ser falta do descanso. Pode ser parar muito nas tristezas, nas dificuldades. Você deve lembrar mais da alegria de servir ao Senhor e da realização, né? Porque o que Deus nos prometeu para a vida eterna, ninguém jamais viu, nem escutou. É algo que
só quem foi salvo e está no céu pode dizer. Essa alegria é algo realmente inefável. Que dificuldades terei que vencer? Por exemplo, uma coisa ruim de nossos dias, as pessoas não gostam de correção. Você tem que aprender mais a ouvir a correção dos outros. Claro que tem gente que dá sermão só por falar também, mas prestar atenção e se não tiver nada de útil, só ignora, não fique reclamando, murmurando. Mesmo agradeça a Deus pelo sacrifício, pela dor. E se tiver algo bom, acatar. Então, aprender a ser mais corrigido, aprender a amar mais as leis. As pessoas no Brasil não amam as leis, daí o Brasil tem dificuldade. Então, passar a ser mais observante naquilo que é pedido pelas leis. Pode começar pelas civis, claro, aquelas que não vão contra Jesus, mas também as leis eclesiásticas. O povo brasileiro dá muito relaxo. E todo mundo vai te incentivar a não seguir a lei. Falar, não, mas não precisa, escrúpulo. O Brasil está cheio dessas tentações. O mundo, né? Não só no Brasil, mas no Brasil especialmente. Então, se afastar dessas más amizades que não querem nada com nada, que não têm uma saudável ambição na vida, precisamos ter uma saudável ambição espiritual. Porque Deus nos pede a santidade, então devemos buscá-la. E desejar muito a santidade, ser um grande santo da igreja. Que meios devo empregar para isso? Talvez até cortar amizades, pessoas que são contra o dever, pessoas relaxadas, vai ter que cortar isso talvez. Deixar passatempos cansativos. O que mais? E se esforçar para ler e estudar mais a palavra de Deus. Junto com boas amizades, você vai ser auxiliado. Quanto à vontade, a terceira parte do corpo da meditação, estimulando todas as demais potências a rezar. Então, rezar com todo sua alma e espírito, desejando a Deus vencer a assídia, ter o desejo de servi-lo mais e também detestar a preguiça. Prorrompendo em afetos ao longo de toda a oração, especialmente no final. Então, desejar muito dar a vida por Jesus. Os santos, há momentos em que eles desejariam sair pelo mundo fazendo de tudo. Inclusive Santa Teresinha, né, já que a citamos no início, queria ser profeta, doutora da igreja, queria ser tudo. Então tinha uma grande fome de servir a Deus. Então ter esse desejo aí de estar sempre trabalhando pelo Senhor. E também detestar a preguiça. A preguiça espiritual realmente contrária à nossa natureza. A gente pensa na assídia, preguiça, às vezes até como coisa boa, a pessoa fica dormindo ali o dia inteiro, até uma certa romantização aí nas obras de arte em alguns lugares, como se fosse legal ficar dormindo, mas na verdade a assídia, a imagem dela mesmo estaria mais ligada até mesmo ao desespero, à tristeza, depressão e até ao suicídio. Então a pessoa, claro, né, não vou julgar cada caso, mas há pessoas que detestam bem a finalidade de sua vida, que acabam tirando a própria vida. Então veja como é mórbido e horroroso ter a assídia, a detestação dos bens espirituais. Como o nosso Senhor Jesus Cristo sofreu por essas pessoas que rejeitavam a sua salvação. Então, de amar o sacrifício de Jesus, o seu trabalho, trabalhou toda a sua vida por nós, e amar o seu esforço. Formar propósitos práticos, concretos, enérgicos, humildes e confiantes. Então, por exemplo, fugir das amizades preguiçosas e pessoas que não desejam santidade, fugir de passatempos que podem nos deixar mais cansados, ter uma vida mais regrada, buscar estudar mais,
a fé, rezar mais. Então todas essas são medidas que podem nos ajudar a vencer a assídia. Agora, indo à conclusão, tem duas partes, o colóquio e o exame. Então, falar de palavras espontâneas com Deus Pai. Obrigado, Deus Pai onipotente, que nos chamastes por meio do trabalho a servi-lo e a participar de sua vida íntima, e participar de sua obra. Muito obrigado, nosso Senhor Jesus Cristo, pelo seu nascimento, pela fuga do Egito, por ter sofrido a perseguição de Herodes, por ter trabalhado humildemente como carpinteiro, ter obedecido aos seus pais, São José e Santa Maria, e ter dado a vida por mim na cruz, numa morte vergonhosa, tendo seu corpo todo cortado, flagelado, sofrendo dores atrozes, chegando ao ponto de dizer: tudo está consumado, verdadeiramente, meu Senhor, o que poderia ter feito que não fizestes? Obrigado, nosso Senhor Jesus Cristo, que eu possa fugir de toda preguiça espiritual. Ó Santa Virgem, que em toda a sua vida não deixou sequer um segundo de estar na presença de Deus, ensinai-me a não fugir do Senhor, como fui preguiçoso e o afastei de minha presença, como fui ingrato à sua graça, não respondi ao que me pedia por ter medo e mesmo por ficar triste com a sua graça. Ó Santa Virgem, dai-me a fortaleza de cumprir fielmente todos os meus deveres para com Deus e que eu possa me alegrar com a sua sagrada assunção aos céus. Ó São Maximiliano Maria Kolbe, por seu testemunho no campo de concentração em Auschwitz, fazei que eu sempre intercedei para que eu sempre possa cumprir os meus deveres de maneira incansável pelo Evangelho. Ó Santa Teresinha do Menino Jesus, pelo seu exemplo no final de sua vida, pela sua responsabilidade, pelo seu cumprimento fiel dos deveres, por não ter buscado consolações em Deus, mas unicamente cumprir a sua vontade, fazei que eu também possa trabalhar para a edificação do reino dos céus. Então, no exame, como fiz a meditação, se me distrai muito, se conseguir meditar o proposto, se sair, que graças obtive. Então, pensar em tudo isso. A que se deve eu tê-la feito bem ou mal, quanto a fazê-la bem, estar atento à graça do Senhor, buscar mais o recolhimento. Às vezes você conseguiu se recolher mais e conseguiu se preparar melhor para ela, estudando melhor os pontos da meditação. Talvez fosse um assunto que fosse existencialmente mais importante para você e por isso você se concentrou mais. Ou fazer mal por cansaço, mas pode ser por apego a algum vício, por não ter se preparado bem. Então, analisar como é que foi a sua meditação. Terceiro, que consequência prática tirei, que pedidos fiz, que propósitos práticos, que luzes recebi. Então, alguns propósitos que sugeri, só para dar uma resumida, para fechar aqui e concluir. O propósito, fugir das amizades preguiçosas, é bom ter amigos que te ajudem a crescer na fé. Fugir dos passatempos, isso daí pode te cansar e te dispersar da busca do reino dos céus. Buscar rezar mais, ter uma rotina de oração, de preferência rezar de manhã, porque depois a tendência é estar disperso e acabar deixando de lado. Cumprir melhor os deveres do estado de vida, e é basicamente isso. Escolher um pensamento como ramalhete espiritual para tê-lo presente durante todo o dia. Então, por exemplo, a palavra da cruz pode ser outro pensamento que você teve, que te tocou.
Mas aqui, né, tudo está consumado. Então, quando vier a dor, a preguiça, a assídia, lembrar do trabalho de nosso Senhor Jesus Cristo e dizer: tudo está consumado. Então, rezar um Pai Nosso para finalizar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, muito obrigado, meus caros. Esta foi a meditação para vencer a assídia. Rezem por mim. Peço perdão a Deus pelas minhas deficiências aqui na exposição. E até a próxima. Muito obrigado. E obrigado ao nosso Senhor por essa graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.